A graça e a paz de Deus esteja com todos. Que Deus abençoe. Que Deus toque em cada coração. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer renovo na vida de cada um, através dessa mensagem. Que Deus ilumine os caminhos, os corações. Que Deus livre de todo mal, proteja, guarda, meu Pai amado. Dá força, coragem e bom ânimo para todos. Meu Pai eterno, dai sabedoria, longe vida. Que toda força do mal que se levantar contra teu povo seja quebrado, seja desfeito. Deus ilumine os caminhos de cada um, dando sabedoria, capacitando para toda boa obra. Livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que dia, do terror noturno, da mortandade que assola ao meio-dia. Livra de todo mal, Senhor Jesus. Cobre com tuas mãos, Senhor Jesus. Manda anjos com espada de fogo, circulando a nossa vida, circulando a minha família, circulando a todos que estão em busca de Ti, Senhor Jesus. Guarda e proteja, para a honra e a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Fala comigo, Espírito Santo de Deus, através desta leitura, que o Espírito Santo de Deus venha me dar discernimento, para me ler a palavra e exortar, e fala no coração de todos, para a honra e a glória de Deus. Amém. Essa leitura aqui no livro de 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim, 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou para os que o amam. Que bom, não é, minha gente? Deus tão maravilhoso. Nós devemos ouvir a voz de Deus. Nós devemos ouvir a voz de Deus com atenção. Guardar em prática a palavra de Deus, guardar e viver na prática da palavra de Deus. Não só ouvir. Não só ouvir, mas viver a palavra. Porque o ouvir, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. Mas se você ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, a palavra está dizendo que a palavra de Jesus Cristo falou que a fé sem obra é morta. E sem fé é impossível agradar a Deus. A fé sem obra é morta. Nós temos que viver na prática da palavra. Mesmo sabendo o que Deus tem preparado para os que o amam. Como está dizendo aqui, olha. Mas como está escrito. Tá vendo? Mas como está escrito. As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, as coisas que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, e não subiu ao coração dos homens, são as que Deus preparou
para os que o amam. Motivo de alegria, não é, minha gente? Motivo de alegria. Motivo da gente se esforçar, lutar, batalhar para viver a palavra de Deus. Bem-aventurado os que ouvem a palavra de Deus e põe em prática. Está escrito no livro de Apocalipse 22, Apocalipse 22, está escrito: bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia, da profecia deste livro e coloca em prática. Eis que em breve veio, Jesus falou no livro de Apocalipse. E bem-aventurados que ouvem a palavra da profecia deste livro e colocam em prática. Bem-aventurado se você colocar em prática, ouvir as palavras da profecia deste livro e colocar em prática. Ele diz: eis que vem sem demora. Eis que vem sem demora. E assim, minha gente, a fé vem pelo ouvir. O ouvir a palavra de Deus. O profeta Isaías falou: Senhor, quem creu em nossa pregação? E como crer se não há quem pregue? O profeta Isaías falou: bem-aventurados são os pés daqueles que anunciam boas novas. É muito bom, minha gente, anunciar a palavra de Deus às pessoas. Não só anunciar a palavra de Deus, mas viver a palavra também. Anunciar a palavra e viver a palavra. Porque a palavra de Deus diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Jesus falou que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que está à vontade do Pai que está no céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que está à vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dizem: Senhor, eu preguei, Senhor, expulsei demônio, curei enfermo, fiz milagre. Jesus disse: não te conheço, não sei de onde vem. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do Pai que está no céu. É ouvir a palavra e colocar em prática a palavra de Deus, né? Ouvir e viver na prática da palavra. Pregar o evangelho e não viver, não está fazendo nada. Ganhar o mundo inteiro e perder a salvação. Ouvir a palavra e não colocar em prática, não está fazendo nada também. Você vai para a igreja, ouve a verdade, a palavra, mas você não coloca em prática. Lê a Bíblia e não coloca em prática. Prega para os outros, mas não vive na prática da palavra. Aí está perdido. Está perdido. É preciso se esforçar. Porque o que Deus tem preparado, já ele falou que nem falou no livro de Apocalipse, eis que em breve venho.
Bem-aventurados os que guardam as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurados os que guardam, os que colocam em prática as palavras da profecia deste livro. Eis que vem sem demora. E aqui está dizendo, nós repetindo novamente, está dizendo aqui, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que Deus tem preparado para os que o amam. Mas as pessoas têm um coração tão duro, né? O povo, muitos vivem aí de qualquer jeito, de qualquer maneira, tá bom. Pode ouvir a verdade, pode ouvir a verdade, pode ouvir a leitura da Bíblia, mas brinca, faz de Deus um brinquedo qualquer. E aí, o culpado quem é? Quem é o culpado? É a pessoa mesmo? Deus deixou o aviso, Deus deixou o recado, Deus deixou os discípulos, Deus deixou os apóstolos, Deus deixou os profetas, Jesus Cristo pregou o Evangelho, e o Evangelho está aí, a Bíblia está aí, o Evangelho está aí, mas as pessoas, como foi no tempo de Noé, continua sendo, como foi no tempo de Sodoma e Gomorra também, que aquele povo foi destruído, quando foi no tempo de Moisés também, a travessia do Mar Vermelho. Aqueles que acreditaram em Deus, na palavra de Deus, nos mandamentos de Deus, atravessaram o Mar Vermelho, e aqueles que zombaram foram destruídos. Sodoma e Gomorra foram destruídos. No tempo de Noé, só escapou Noé e a família, porque deram ouvido à voz de Deus. E assim continua. Muitos dentro da igreja, mas continua zombando de Deus, dizendo que o mandamento de Deus foi abolido, a lei de Deus foi abolida, fica falando mal da palavra de Deus, negando a palavra de Deus. Aí, Jesus disse que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no meio do céu, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está no céu. Eu não posso pregar outro evangelho, eu não posso. Eu prego o que está escrito, eu prego o que está escrito. Os 10 mandamentos, está aí para a pessoa viver. Jesus falou os 10 mandamentos, e os 10 mandamentos estão aí para a pessoa viver. Mas muitos dizem que os mandamentos foram abolidos, a lei de Deus foi abolida e continua aí. Somos salvos pela graça, somos salvos pelo amor, e aí nem a graça de Deus não tem, porque quem tem a graça de Deus obedece. Nem o amor de Deus não tem, quem tem o amor de Deus obedece. Aí, minha gente, o que é que a gente pode fazer? É orar, pregar o Evangelho, que ouça, ou que deixe de ouvir. A palavra de Deus tem que ser pregada. Como ele falou para Jeremias, sempre eu gosto de falar, fala, Jeremias, e não te cala, que ouça, ou que deixe de ouvir, porque nessa terra eu tenho muita alma para salvar. Fala e não te cala.
que ouça ou que deixe de ouvir. Aí o que eu faço é isso. É pregar o Evangelho, o que ele é, da forma que ele é. Não contradizer a palavra. Que Deus abençoe, que Deus dê sabedoria a cada um, que Deus dê entendimento a cada um. E que Deus ilumine os corações. Peça a Deus sabedoria, quem não tiver, peça a Deus. Muitos acham que é sábio, muitos acham que é sábio, mas não é. Porque a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Diz o apóstolo Paulo, na epístola do apóstolo Paulo, que a sabedoria do homem é loucura diante de Deus. Quem não tem sabedoria, peça a Deus que Ele vai dar. Peça sem nada duvidar. Sem nada duvidar. E lê a Bíblia da forma que ela é. Não pode contradizer. Não pode. A palavra de Deus é o que ela é. Lê a Bíblia e viva a palavra. Não só lê. Amém? Glória a Deus e aleluia, que Deus abençoe, que Deus toque em cada coração, que Deus dê sabedoria, paz, bom ânimo, inteligência, que a graça e a paz de Deus esteja com todos, é o que eu desejo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus e aleluia. E até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Amém.